Bom dia, hoje dia 14 de outubro de 2018, domingo. Estou falando aqui de Ariquemes, Rondônia, Brasil. Esse tema é bastante importante, um título de suma importância no atual contexto que vem as pessoas em crise, dificuldade, confusão mental, a Venezuela naquele caos, Brasil em suas dificuldades, crise econômica em várias partes do mundo. Vemos as pessoas assaltando, roubando, furtando, muito roubo e assalto, caos em vários pontos do país. O que falta o entendimento das pessoas, chegar ao esclarecimento de quem é Deus. Enquanto Deus for como as religiões apresentam, as igrejas, vai ficar difícil ter um acordo entre a realidade, a verdade, a paz almejada e o que se conquista, o que se consolida neste mundo material. Basicamente, na maioria das vezes, o que os crentes evangélicos dizem, o que os católicos dizem, os espíritas, os evolucionistas estão quase todos no mesmo prisma, numa mesma consonância, só precisando entender o contexto de cada um. Quase todos falam a mesma coisa de forma diferente, e as pessoas se agarram em suas verdades particulares e desprezam o conhecimento geral do todo. Quem é Deus? Bob Proctor passou a sua vida em miséria, pobreza e dificuldade até os 20 e poucos anos. Aos 20 e poucos anos ele ganhou um livro de Napoleão Hill, de um amigo dele, Quem Pensa Enriquece. E esse livro transformou a vida dele de forma rápida, da água para o vinho. Ele se transformou num mega empresário, se tornou um milionário, hoje um multimilionário, um mega milionário, com empresa que fatura milhões em roda do mundo. Sabe o que Bob Proctor diz? Não penso eu, não foi um Deus caprichoso que chegou e disse: Bob, agora eu te abençoo, Bob. De hoje em diante, Bob Proctor, você vai ser rico, Bob. Você vai ser muito rico, eu te abençoo. Até aqui agora não, Bob, eu não te abençoava não. Mas agora que você ganhou esse livro, Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bob Proctor diz que não foi isso. E ele está certo. E o Deus da Bíblia, o Deus das religiões, não vai castigar Bob Proctor e fazer: Bob, vou te castigar e você vai perder tudo. Não vai. Vocês verão no noticiário, na TV, no YouTube, que cada vez Bob Proctor está mais rico, estará mais rico e sempre estará mais rico. Marcos Trombetta diz a mesma coisa. Depois de não conseguir pagar um frango, uma semana trabalhando no garimpo, não deu conta de pagar um frango para comer, depois de ter passado fome, uma vida de limitação e miséria. Os crentes evangélicos iam dizer que Deus quis, a permissão de Deus, a porta estava fechada para Marcos Trombetta. E assim que Marcos Trombetta começou a pesquisar, ler o livro Ciência de Ficar Rico, de Wallace Otto, tudo começou a mudar para Marcos Trombetta. Depois que ele leu O Segredo, depois que ele começou a ler essas mesmas coisas. Então, Marcos Trombetta disse que não pensa que foi um Deus caprichoso que chegou: Marcos Trombetta, te judiei, massacrei, Marcos Trombetta, você tinha uns pensamentos sujos, você era pecador e agora você virou santo. Não, ele não virou nem evangélico nem religioso. O que aconteceu com Marcos Trombetta? Você pode dizer: ele que não toma cuidado não, Deus é todo poderoso. Ele sabe que é. Bob Proctor, Marcos Trombetta, Deus não vai castigar ele coisa nenhuma. Você verá no noticiário cada vez mais no YouTube que Marcos Trombetta está cada vez mais milionário e mais rico. E sabe o que essas pessoas têm em comum? Bob Proctor, Elaine Orives, Marcos Trombetas, Napoleão Hill, Paulo Vieira. Eles têm em comum que eles têm mais amor do que os crentes evangélicos. Mais amor, menos inveja, menos mágoa, menos rancor, menos amargura de alma, amargura no coração. Eles são mais leves, alegres e felizes. Vibram numa frequência mais próxima do próprio Deus do que os próprios crentes evangélicos, em suas amarrações, suas dificuldades, sofrimento, amarguras de alma, provações, como eles dizem, que estão provados. E não é a ignorância, a escuridão da ignorância que massacrou e massacra eles ao longo da vida. O crente evangélico com 40, 50 anos de sofrimento e amargura, quem judiou dele foi a ignorância, a falta de informação. Um pouco de informação que chegou para Marcos Trombetta, Bob Proctor,
Napoleão Hill ou Wallace Otto chegasse para eles, a vida deles seria de alegria e felicidade. E se eles não pecassem, não matassem, não adulterassem, não prostituíssem, não enganassem, salvaria do mesmo jeito. A salvação era para eles. Batizando no nome de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, não cometendo nenhuma maldade, e as suas empresas crescendo e a riqueza atraindo para eles. São conceitos muito errôneos que vêm sendo passados pelas regiões, por todas, várias regiões, destruindo sonhos, criando paradigmas, cerceamentos, preconceitos, cerca, mantendo as pessoas em seus aquários, em seus currais de sofrimento, e elas achando que no final foi Jesus. Eu falo assim brincando, Deus, né? Eles falam Deus, quer dizer, Jesus é a mesma coisa. Hélio Couto diz que Deus é o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? O vácuo quântico é a energia primordial. Quando você reduz um átomo e chega no elétron do átomo, prótons e nêutrons, núcleo atômico, você chega no campo primordial. Primordial que é o campo primeiro, a energia primeira, da onde formou tudo, as estrelas, os sóis, planetas, luas, satélites, galáxias, formou desse campo de energia. Esse campo de energia está em todo lugar, em tudo, no ventilador, no sofá, na casa, na nuvem, na poeira, em você, em mim, nele, no meu irmão, no meu parente, no primo, no ônibus, no carro que está ali fora, nesse portão, na areia, no fogo do fogão. É isso que Hélio Couto dá o conceito de Deus. Que Deus é tudo que existe. Deus é tudo que existe, tudo que há. Então o que acontece? Dessa forma fica fácil entender o porquê das coisas. Por que Deus não vingou de Bob Proctor nem de Marcus Trombeta e humilhou eles, para eles aprenderem a respeitar? Porque não é esse o conceito de Deus, esse ser nervoso, bravo, vingativo, ignorante, que está no céu lá olhando igual um Big Brother para vingar e descontar. Não é. É um campo energético. O que você faz, volta. O que você manda, volta. O que você pensa, cria. O que você acredita, acontece. E você chama isso de destino. Chama isso de Deus vingando ou fazendo. Abriu, não abriu. Quer, não quer. E não é. Se eu desafiar esse campo, esse Deus Criador, de que Ele não manda em mim, eu faço o que quer, realmente eu posso sofrer uma reprimenda. Porque Deus existe. Mas eu escolho se eu bebo água ou se eu não bebo. Se eu levanto daqui ou se não levanto. Se eu viajo ou se eu não viajo. Se eu vou para Porto Velho hoje ou não vou, a escolha é minha. Deus não interfere nessas coisas igual as pessoas pensam. Porque eles passam a vida inteira pensando se Deus quer, Deus não quer. A vontade de Deus ou não é. E não é assim que as coisas funcionam. Deus está em tudo. Por isso que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Porque Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares. Por isso que Ele é onipresente. É assim como um campo mesmo eletromagnético, uma força energética, uma força, um poder que está lá e está aqui, está em todo lugar. Esse é o conceito mais claro de Deus que se pode ouvir. Por isso que anjo ele manifesta como pessoa e desaparece como forma de homem. Apareceu para Abraão lá e comeu carne, comeu coalhada. Já com Gideão não, ele só tocou. E o sacrifício de Gideão, a oferenda de Gideão, queimou como fumaça, desapareceu e não comeu. Então ele aparece de várias formas. Para Jacó ele apareceu como um homem lutando, porque ele manifesta e aparece das variadas formas. Perfecciona em corpo de anjo, em forma humana, em forma de homem. Esse é o melhor sentido que se pode ouvir. Então, longe de Deus estar defendendo se você abre a loja, se não abre, se vende, se não vende, se compra, se não compra, se casa, se não casa. Deus não mexe com essas coisas pormenores. Ele simplesmente confirma. Se você acredita, entende, quer, Ele diz sim ou não para te defender de um mal maior. Então, Deus existe, Ele é pessoal, entende tudo, sabe de tudo, conhece tudo, te conhece individualmente. Não é um campo sem inteligência. Total inteligência, conhece você da gravidez, do seu nascimento, de antes do seu nascer. E também se materializa como um ser de total poder. É diferente do que os religiosos pregam e ensinam. Bem diferente. Olha o que Isaías aqui diz. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida nos céus a palmos? Quem recolheu a terra de um éfa, o pó da terra, e pesou nos montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como
seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria e mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó que se levanta. Nem todo livro basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Então o que acontece? A pessoa decide o seu caminho e só apresenta essa sabedoria que vem influenciar e guiar a pessoa em seu caminho. Se tornar advogado, oficial da polícia, juiz. Aí está o esforço. O problema dos religiosos é que se apegam em prova. Diz que é prova, que está provando e muitas vezes não paga o preço. Não sofre as consequências naturais que qualquer um sofreria. Essa basicamente é a diferença. Por isso que Bob Proctor e Max Trombetta falam isso. E se for analisar, esses coaches têm menos inveja, menos mágoa, menos ira, menos ódio do que os religiosos. Você já analisou essas coisas? Já parou para pensar? Então, Deus está na pessoa. Hélio Couto diz que Deus, quando você come feijão e arroz, Deus está comendo arroz e comendo feijão. Quando você toma banho, Deus está tomando banho. Quando você vai se deitar, Deus foi se deitar. E aí é onde Deus está, nos presidiários, de forma muito apagada. A ignorância cobriu a escuridão. Então não foi Deus que fez toda essa maldade com você, que não conquistou seus sonhos, não teve uma vida de sucesso. Suas crenças e paradigmas. Muitas vezes até conceitos religiosos de igreja, que te guiou e te impediu de estudar, de se formar, de ser engenheiro, advogado, médico ou juiz. Os paradigmas, as falsas crenças e limitações que te guiou até aqui. Não foi bem Deus que quis, Deus não quis. Foi vontade de Deus, não foi vontade de Deus. Esse mesmo Deus religioso da Bíblia que criou o caminho para o meu trabalho, para a minha profissão. Mas eu tive que escolher e decidir e pedir. Ele abre a porta. Então a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas você escolheu essa porta. Se eu escolhesse um outro caminho e profissão, ele certamente abençoaria e confirmaria. É assim, é diferente as coisas do que o povo pensa e imagina. Eles criam como se fosse um Deus rígido e que fica criando maldade. Para uns ele abençoa. Olha, você é legal, eu vou fazer você rico, a sua empresa vai crescer. Você não, eu vou te dar só um pouquinho. Igual as pessoas falam, os crentes evangélicos falam assim, é a porção que Deus me deu. Não, ele escolheu e Deus confirmou, porque ele escolheu aquilo. Já o outro escolheu abrir uma loja de tinta num lugar bom, uma cidade que tinha muita construção, que compraria muito tinta. Então é todo um contexto que converge para a realização e cumprimento de determinados fatos e fatores. E outros contextos que não. Já as pessoas pensam que Deus fica decidindo. Não, você vai ter. Não, você não. Você não. Eu não fui muito sua cara, não. Eu te amo também. Vou te salvar. Mas você vai viver uma vida de limitação. E vive um inferno nessa terra. E achando que é Jesus que está querendo. Um verdadeiro inferno de dificuldade, de falta de dinheiro. Para essas pessoas, R$1.000 é muito dinheiro. 5 mil, então, nosso Deus. Para outros, 5 mil ele gasta numa viagem. Numa viagem no Nordeste ali. 30 mil, tem uma colega minha que gastou 35 mil para ir para a Europa com os filhos. Olha que conceito, é porque ela ora mais então, daí a pessoa fala, é porque não é obediente ao Senhor. Uma missionária esse dia estava pregando que diz que o Bolsonaro vai massacrar o povo, castigar os evangélicos crentes para eles obedecer, servir. Mentira, balela. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Essa colega minha gastou 35 mil numa viagem na Europa. Aí agora ela foi apressar, ficava 90 mil. Aí ela não vai. Ah, não vou não. Não vou gastar esses 90 mil não. Já para outro, 500 reais, R$1.000, ele ora e chora de noite. É a informação que está nele. Nele tem pouca informação. De como ganhar dinheiro, de como progredir, de como fazer, de como acontecer. E Marcos Trombetta e Bob Proctor é outras informações. É uma questão de informação. O campo é um só, Deus é um só, essa fonte de energia é um só. Mas a informação que está em um faz a vida dele ser leve, maravilhosa, de sucesso. A informação que está no outro faz a vida dele ser uma vida de escravidão, de sofrimento, de atrapalho. Você começou a entender? Curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Não esqueça de dar o like aí, de compartilhar com alguém que você acha que precisa dessas informações. E se inscreva no meu canal, ative o sininho também. Muita coisa interessante virá aqui. Você não tem noção de quanta coisa importante que você não vê ninguém falando, não vê ninguém dizendo, não vê em lugar nenhum, só ouve coisas que não servem para nada. Os presos presidiários sabem falar de Bíblia, de Jesus, mais do que eu e você juntos.
As igrejas vivem nos presídios, você não vê as melhoras acontecendo. Por quê? Porque essa informação não chegou aos presos, de que ele e o companheiro de cela dele é um só, de que eu e o seu João e a Dona Maria somos um, e um somos nós. Muito obrigado, sucesso, que Deus o abençoe.